Não. Ixi, não estou escutando, Vitor. Nossa, vocês estão me escutando? Sim, bom Eu, dia. Sim, nossa, é o meu que está com problema, não estou ouvindo ninguém. O que será? Ah, calma. Agora vai funcionar. Alô? Podem alguém dar um oi? sim. Ah, agora sim. Obrigada, Patrícia. Não sei o que que houve aqui. Deixa eu tentar de novo com o fone. Vamos ver se o problema era o fone. Vitor, pode dar um oizinho, por favor? Ixi, é meu fone mesmo. Vou ter que usar Mas os. realmente, o Vitor não dá para ouvir. Então tá. Eu falei, nossa. É, a Patrícia eu escutei. Não, não tô te escutando. Tá muda aqui. Deixa eu ver se, enquanto isso, eu vou checando só se está todo mundo aqui. É, primeiro trabalho é do Rafael Farias Gonçalves, ele não está aqui por enquanto. O segundo trabalho é da Ana Cecília e da Laura, a Laura está aqui. O terceiro é do Luiz e do Thiago, eles não estão aqui. E o último é o seu, Patrícia, está aqui na ordem que eu recebi, pelo menos. Então, estão faltando ainda dois colegas para apresentar. Laura, bom dia, tudo bom? Oi, Manuela, bom dia, tudo bem? Tudo certo. É, nós estamos esperando, né, além do Rafael conseguir. Vamos, aqui, Vitor, é que é Vitor Rafael, por isso que eu Rafael, voltar, a gente está esperando ainda duas pessoas que ainda têm artigos, né, nessa sessão e ainda não entraram, não se conectaram, ok? Ok, certo. Então a gente vai esperar mais uns minutos. É, Pode falar. certo. Manuela, licença. Vocês já sabem se as apresentações vão ser o vídeo ou ao vivo? Porque disseram que podia ser ou um ou outro, né? Passaram para a gente. Sim, eu recebi esse e-mail também, né? Inicialmente eles tinham falado ao vivo, mas tem o vídeo. Aí eu vou deixar a cargo de cada um. Eu não sei se, Vitor, você tem fácil os vídeos, caso alguém prefira passar o vídeo ao invés de fazer a Eu apresentação, consigo acessar o link, sim. Consigo acessar o e link ali no colocar. site do SEMEAD. Ah, então, eu até vi que tem o link e tal, mas talvez conseguir colocar, né, para todo mundo assistir, é, Uhum. caso a pessoa prefira pela apresentação, né, que já está feita ali no vídeo. Eu já estou acessando aqui, vou deixar ele pronto. Vamos ver se a gente consegue fazer, porque eu tinha primeiro Hum. entrado pelo aplicativo do Zoom e não tinha acesso a nada. Eu ficava só que você Nossa. estava ali. Aí eu tive que entrar pelo site, né? Para poder conseguir entrar na reunião. Então, É, vamos tava ver. sem som naquela hora. Eu via você falando, mas não saía som nenhum. Pois é, pois é. E eu não fiz nada, só saí e entrei de novo, né? Vai Nossa, saber. essa, Vamos essa testar. tecnologia, né? Essa tecnologia É, é não, sempre uma. tecnologia é excelente quando funciona, né? Laura, só para saber, você prefere que passe o vídeo ou você prefere apresentar? A única questão é que tem que ficar naquele tempo, desculpa, de 8 minutos, até 8 minutos. Não, então, exatamente. Eu acho que eu prefiro o vídeo por essa questão, porque o Tá meu bom. vídeo deu 7 minutos e 55. Aí Nossa, eu tenho esse... receio de apresentar ao vivo e acabar extrapolando o tempo. Então, para não atrapalhar os colegas, eu acho que eu vou preferir passar o vídeo mesmo. Tá bom, então, deixa eu anotar aqui o seu, Laura, o seu tá na minha lista como o segundo. Então, vou colocar aqui vídeo.
Patrícia, você prefere o vídeo ou apresentar? Por favor, não sei se você está tá me escutando. Eu vou passar o vídeo também por causa dessa questão da limitação do tempo, né? Tá. Falando, apresentando, pode acabar ultrapassando. Tudo bem. Então já temos duas pessoas com vídeo. A gente ainda tem mais uns minutinhos, né? Eu estou olhando aqui, ainda faltam, né, das outras duas. Manuela, Oi, pode falar. o que daria para fazer também é que acho que a maioria dos apresentadores já tem, acho que os seus links, né? A Laura tá com o link também, Laura? Sim. Então, eles já, mesmo na hora que tiver no tempo dele, eles já podem fazer a apresentação, compartilhar a tela com a apresentação deles, né? Já dando play, tá? Aí, se alguém tiver algum probleminha, eu entro auxiliando, né? Mas senão eles já podem fazer essa parte de compartilhar, dar o play e encerrar. E eu vou monitorando o tempo, daí dou um joinha ali, levanto a mão e eu teria que interromper daí para a gente ter que seguir o tempo cronometrado. Daí se tiver tudo de acordo para ti, Manuel. Perfeito, não, pode ser assim também, o que for mais fácil para vocês. Então, se a Patrícia e a Laura, né, puderem compartilhar a tela e o vídeo, se já tiver aí, né, preparado, ou já deixem preparado, caso não esteja. Eu vou até arrumar aqui para deixar para usar o meu, como é que fala? O cronômetro, caso qualquer coisa. Também vou deixar aqui aberto, se precisar. Olha, então a gente pode esperar mais esses 3 minutinhos, talvez um pouquinho, 5 minutos, né? Caso não cheguem todos, mas no máximo, começar 8h35, né? Para dar tempo das discussões, que é a parte mais interessante, né? Porque o vídeo a gente pode ver aqui, pode ver depois. O mais legal são as discussões dos artigos, né? O debate. Bom dia, Tiago. Está nos escutando? Está mudo para. Não sei se você está falando, mas Olá, está bom mudo. dia. Bom dia, bom dia. Ei, Thiago, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tiago, deixa eu te perguntar, eu estava checando, né, com a Laura e com a Patrícia, que também vão apresentar. A comissão organizadora deu a opção de tanto o vídeo ser passado, quanto o pessoal fazer uma apresentação, né, ao vivo, né, aqui no caso, né, no próprio Zoom, a pessoa fazer a apresentação, mas tem a limitação, né, de tempo de até 8 minutos. O que você prefere? Fazer a sua apresentação, né, e se alguém quiser depois olhar o vídeo também, ou passar o vídeo no momento da sua fala, antes da gente ir para o debate. Devido, né, aos minutos, eu preferia passar o vídeo. Ok. O que a gente combinou, né, e o Vitor sugeriu, é de a própria pessoa já estar com o vídeo, né, aberto no seu computador e pode compartilhar a tela e divulgar o vídeo, e vai colocar o vídeo para. Até porque, eventualmente, se sobrar um tempo, apesar que eu não sei se alguém conseguiu ficar abaixo de 8 minutos no vídeo, dá até para complementar, se sobrou um tempinho. Então Ah, já tudo estamos, bem. tá bom? Obrigada. Joyce, bom dia. Você tem alguma apresentação nessa mesa, nessa sessão? Ou só está acompanhando? Olá, bom dia. Assessora suplente aqui, ajudando o Ah, Vitor. verdade, é verdade. Obrigada, Joyce. Eu vi seu nome e agora estou perguntando isso. É verdade, está aqui. Obrigada, Joyce, pelo apoio. Agora eu vi aqui, eu estou até coberto, né? O Vitor é o assessor da sessão, verdade. Obrigada. É que você abriu o vídeo, eu falei, será que eu esqueci de alguém? Fiquei preocupada de ter esquecido. A Patrícia já falou. Ela vai também colocar o vídeo. Perfeito. Ah, Patrícia já. Agora viu. Perfeito. Já falou sim, ela está aqui também. Eu acho que a gente pode esperar só por mais 5 minutos no máximo, para falta só o trabalho Rafael Farias Gonçalves, que ele é autoria única, né? Que até seria o primeiro. Aí, se ele não chegar até 8h35, a gente começa com o segundo na minha ordem aqui, que é o da Laura. Então, vocês topam esperar mais 5 minutinhos só para.
A gente até pode começar com os demais, ele ser o último, mas acho que seria interessante ele acompanhar todas as sessões. Mas se vocês toparem atrasar 5 minutinhos, tudo bem, Vitor? Eu acho que nós temos uns 4 minutos que é de apresentação geral aí, né? Então, acho que dá para usar esse tempo já para a gente já ir se apresentando e iniciando o trabalho, que acho que tem esses 4 minutos Tá iniciais, né? bom. Bom, eu vou me apresentar então, né? Eu só cheguei falando bom dia, bom dia. Bom, eu sou Manuela Ribeiro, eu sou líder, né, do tema de inovação e gestão, né, na área pública, né, no setor público. Eu sempre troco o nome, eu sei que não chama exatamente assim, mas eu sou mestre para trocar a ordem, mas é gestão, inovação e políticas públicas. Eu agora abri aqui certinho. Eu fui, né, uma das pessoas responsáveis aí por encontrar os revisores dos trabalhos que vocês enviaram, de apoiar, né, principalmente essa fase de avaliação e definição dos trabalhos que vão ser apresentados. E eu sou mestre, eu tenho doutorado e mestrado em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. E atualmente eu sou pesquisadora num centro de estudos ligados à ligado à Unesco, que também fica em São Paulo, chamado Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, cetic.br. A gente tem um monte de pesquisa aqui, eu li os trabalhos, né? Ao longo dos trabalhos eu vou sugerir algumas pesquisas que tem aqui que podem ser úteis para algum dos trabalhos, então eu não vou falar muito, mas desde já, quem tiver interesse sobre pesquisas quali e quanti sobre o uso da tecnologia no Brasil, eu sugiro aí visitar o site cetic.br. Tem bastante coisa lá, então para a gente também estar ligado à Unesco, tem temas diversos, desde educação, saúde, governo eletrônico, governo digital, né, que é a pesquisa que eu coordeno. Se vocês quiserem se apresentar também rapidamente aí nesses 3 minutinhos que a gente tem, agradeço. Vamos lá, eu sou Victor Rafael Ribeiro, tá? Estou fazendo doutorado em administração na Unisul, sou mestre em gestão em políticas públicas, e estamos aí entrando. Minha formação inicial é direito, vindo para a área da administração, então mexendo bastante aí nos temas, tá? Então faço parte de um grupo de pesquisas que é o Greens, ali em Florianópolis. Então desloco toda semana aí 400 quilômetros aí para terminar o doutorado, tá ficando bem puxado. Tinha uma apresentação ontem ali, mas não consegui estar presencialmente no consórcio doutoral, né? E estou auxiliando hoje a Manuela aí nessa sessão e desejo a todos aí uma excelente apresentação dos seus trabalhos. Obrigada, Victor. Quer continuar, Joyce? Pode ser. Meu nome é Joyce, sou mestranda da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e hoje estou aqui para ajudar o Victor nessa sessão, auxiliar aí. Sou a colega de turma de Laura, então é muito prazer estar aqui, Laura, também, para assistir essa apresentação, né, por coincidência, mas fiz especialização em gestão pública e estou nessa luta aí para terminar o mestrado. Quero aprender com vocês aqui nessa manhã. Obrigada. Vou por ordem alfabética, então, agora. Laura, se apresentar, depois Patrícia e Thiago. Bom dia, pessoal, novamente. Meu nome é Laura, né? Como o Joyce falou, nós somos colegas. Estudamos no programa de pós-graduação de administração da UFCG, né? Aqui em Campina Grande. Eu trabalho mais na questão de gestão urbana, especificamente caminhabilidade. Esse artigo que eu vou apresentar hoje gira em torno disso, né? De gestão urbana, mobilidade sustentável. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. E é isso, desejo uma boa apresentação a todos. Eu acho que já dá para iniciar com a apresentação, né? Que daí os outros já se apresentam e já lançam a apresentação. Então a gente deixa para a Patrícia e o Thiago se apresentarem quando for a vez deles, então? Tudo bem, Patrícia? Que sim, já ser, né? Tudo bem, então vamos aproveitar que começou com a Laura. E a gente já vai cronometrando aí. Não, eu tô aqui, ó. Tem provas, está aqui perto. Vamos lá, Laura. Então, o primeiro trabalho a ser apresentado, né, é o da Laura, que ela também escreveu em coautoria, né, com a Ana Cecília Feitosa de Vasconcelos, cujo título é Encontros e Desencontros entre um Plano de Mobilidade Urbana e o ODS 11. Laura, por favor, aí pode começar os seus 8 minutos. Seus 5 segundos para colocar o vídeo, né?
Ok, só um adendo que esse trabalho ele também foi feito é, em colaboração com o Gilson, né? Gilson Guimarães, que é outro coautor desse trabalho. Deixa eu só ver se tá pegando a tela do YouTube? Sim, Não acho que tô só ouvindo. Sim, né? está. Sim, sim, pode só deixar na tela inteira que eu acho que vai ficar melhor, mas estamos vendo. Ok. Deixa eu só desligar o meu. Você deu o play? Porque eu não estou escutando nada. Não sei se já foi, Não, não desculpa. está saindo o vídeo? Não. Dei o play. Ah, tá, Essa é a tá. questão. Só que não tá com áudio. Alguém sabe me ajudar? Eu não sei como é que faz para sair o áudio aqui da aba, né? Porque aqui para mim tá normal. Eu não sei como é que faria para pegar esse áudio. Ah, eu acho que achei. Só um minuto. Encontros e desencontros entre um plano de mobilidade urbana e o. Agora sim, Vocês agora tá conseguem? funcionando. Agora sim? Sim, Certo. Então deixa eu obrigada. desligar aqui. Obrigada. Obrigada. ODS 11. Encontros e desencontros entre um plano de mobilidade urbana e o ODS 11. Seção temática Gestão e Inovação em Políticas Públicas. Desenvolvido por Laura Catarina da Silva Pereira Aragão, Gilson Pereira Guimarães e Ana Cecília Feitosa de Vasconcelos. O impacto da rápida e intensa urbanização das cidades na qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento sustentável é algo cada vez mais evidente. Dessa forma, as políticas públicas de gestão urbana devem estar voltadas a garantir o direito à cidade, buscando amenizar as externalidades negativas da expansão urbana. Assim, a preocupação com as cidades e a mobilidade também foi tema da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas, iniciada em 2015. Nesse contexto, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 busca promover cidades e comunidades sustentáveis. Entre as suas metas, a 11.2 visa fomentar meios de transporte eficientes, acessíveis e sustentáveis. No contexto brasileiro, a Política Nacional de Mobilidade Urbana tem a sua relevância, pois instituiu a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana para as cidades. Nesse cenário, o objetivo dessa pesquisa é analisar o Plano de Mobilidade Urbana de Campina Grande à luz do ODS 11. A mobilidade urbana ela está para além do deslocamento físico e trata de uma série de motivações e possibilidades que interferem, seja na projeção, seja na realização efetiva do deslocamento. Em termos de legislação, a mobilidade urbana no Brasil possui alguns marcos. Para essa pesquisa, o marco principal é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída em 2012, que buscou evidenciar a prioridade aos meios de transporte não motorizados e os coletivos, e instituiu Plano de Mobilidade Urbana para a cidade com mais de 20 mil habitantes. É importante destacar ainda que o Brasil é um país predominantemente urbano. Assim, discussões que envolvem a mobilidade urbana são de extrema pertinência. O 11 visa promover cidades e comunidades sustentáveis. O Brasil, como sendo membro da ONU, assumiu o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável de suas cidades. A meta 11.2 do ODS 11, adaptada para a realidade brasileira, visa que, até 2030, melhorar a segurança viária e o acesso à cidade por meio de sistemas de mobilidade urbana mais sustentáveis, inclusivos, eficientes e justos, no transporte público de massa e o transporte ativo, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas com deficiência e com mobilidade reduzida, mulheres, crianças e pessoas idosas. Destaca-se que deve-se buscar o alinhamento entre os ODS
e suas metas e as políticas públicas desenvolvidas, através de uma relação entre ODS e políticas públicas. Levando em consideração o ODS 11, foco desse estudo, a meta 11.2 é a que mais se relaciona com a mobilidade em si, trazendo 4 princípios a serem seguidos pelas políticas públicas. São eles: sustentabilidade, ou seja, uma mobilidade voltada para as pessoas e não para os veículos; a segurança viária, que diz respeito à proteção ao pedestre em relação ao tráfego de veículos e também em a infraestrutura das calçadas; a acessibilidade, que muito se relaciona com o acesso democrático à cidade; e, por fim, o incentivo ao transporte público e ativo, buscando a lógica individualista adotada pelo Brasil nas últimas décadas. O intuito dessa pesquisa é a cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. A abordagem é qualitativa, exploratória e descritiva. A técnica de coleta de dados utilizadas foi análise documental. A análise de dados tomou como base os 4 elementos norteadores da meta 11.2, identificados por Locatelli, Bernardines e Moraes: segurança viária, acessibilidade, sustentabilidade e incentivo ao uso do transporte público e transporte ativo. Com base nesses 4 elementos, construiu-se uma matriz de análise para cada uma das 5 diretrizes e suas respectivas estratégias presentes no Plano de Mobilidade Urbano de Campina Grande. Nessa matriz, os níveis de inter-relação de cada diretriz e estratégia foram classificados em alto, médio, baixo ou inexistente, como mostra a figura abaixo. A Mobilidade Urbana de Campina Grande foi instituída em 2015 e é dividida em 7 capítulos, apresentando diretrizes para o seu acompanhamento e monitoramento. São elas: transporte não motorizado, transporte público coletivo e transporte comercial, circulação e sistema viário, gerenciamento do Plano de Mobilidade Urbana de Campina Grande, fontes de financiamento do Plano de Mobilidade Urbana de Campina Grande. Com relação à diretriz transporte não motorizado, das 4 variáveis, 3 se apresentaram com um nível de inter-relação alto e uma com um nível de inter-relação baixo, o que implica, de um modo geral, em uma alta inter-relação da primeira diretriz com o ODS 11.2. As 7 estratégias da diretriz transporte público coletivo e transporte comercial, 4 apresentam uma baixa relação com os parâmetros de análise e 3 uma inter-relação média, o que implica dizer que a segunda diretriz está relacionada com o ODS 11.2 em um nível baixo. A diretriz circulação e sistema viário apresentou inter-relação média com o ODS 11.2, já que 3 estratégias possuem uma inter-relação média e uma apresentou alta inter-relação com os parâmetros de análise. A diretriz circulação e sistema viário apresenta nível baixo de inter-relação com o ODS 11.2, haja vista que a única estratégia vinculada apresentou nível baixo de inter-relação com os elementos analisados. A quinta diretriz, Fundos de Financiamento do Plano de Mobilidade Urbano de Campina Grande, apresenta alta relação com a acessibilidade, assim como no incentivo ao uso do transporte público. Além disso, há uma relação de nível médio com a segurança viária e sustentabilidade. Em análise final, é possível verificar que 2 das 5 diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana de Campina Grande estão interrelacionadas com os elementos do ODS 11.2 em um nível alto, uma de forma média e 2 possuem baixo nível de inter-relação. Foi identificado que o plano está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em diversos aspectos, ao menos em termos de conceitos e teoria. Apesar de as diretrizes apresentarem algumas estratégias promissoras, outras não visam promover a sustentabilidade ou não se relacionam diretamente com ela. Muitas ações planejadas pelo plano não saíram do papel, ou não têm previsão nem possibilidade de serem executadas na cidade. Uma sugestão de estudos futuros é analisar como, na prática, essas estratégias propostas no plano de mobilidade foram contempladas ou não na cidade em questão. Obrigada pela atenção.
Obrigada, Laura. Parabéns pelo trabalho. Desculpa, eu não falei o nome do Gilson, porque no documento, no site, aparecia para mim o seu nome e da sua colega. Talvez só quem está inscrito no evento. Então, eu não vou falar mais o nome dos autores, porque eu só tive acesso a quem está inscrito no evento e não todas as autorias. Aí o documento que eu tirei, o PDF não está com os autores, pelo menos o PDF que eu acessei. Então, vou falar só o nome do artigo e de quem está aqui. Bom, vamos começar agora a nossa parte de discussão. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Eu acabei não falando, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu primeiro vou abrir a quem está aqui, né? Se quiser fazer um comentário, uma pergunta para a Laura. E, eventualmente, eu também tenho as minhas perguntas aqui, se der tempo, mas eu queria dar oportunidade, né, de quem está participando começar com as perguntas aí, comentários. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Ficou super claro, então todo mundo achou. Isso é bom, Laura, isso é bom, por um lado. Então todo mundo. Ou todo mundo entendeu, ou entendeu. Mas então vou começar, vai, para vocês não ficarem tão tímidos. Vou até achar, estou aqui no errado, mas eu tenho menos anotações. Ou desculpa, tudo aqui, ó, no caderninho. Uma coisa que me chamou a atenção, Laura, faz uns dias já que eu li, tá? Então talvez esteja lá, e quando eu anotei não tinha prestado atenção. É como a perspectiva, o método que você usou, né, aquela classificação, aquele quadro, né, essencialmente, proposto por Locatelli, Bernardini e Moraes, na sua visão, pode ser aprimorado ou adotado em diferentes contextos. Se o seu trabalho, além de aplicar essa perspectiva, né, no caso de Campina Grande, também encontrou novos elementos que poderiam complementar esse quadro, ou também, até mesmo que de repente não funcionaram para o contexto de Campina Grande, ou teria que ter algum tipo de adaptação. Enfim, eu queria ouvir o melhor se você teve alguma sugestão ao final para aprimorar esse quadro que você usou nesse artigo. E se, né, é possível utilizar essa metodologia em outras cidades, ou até de forma comparada. Eu também queria entender, né, como é que essa metodologia pode até trazer não só os resultados para uma cidade, mas se é possível dela ser utilizada, né, em outros contextos, em outros municípios, e comparando até os municípios entre si. Eu queria ouvir um pouco o que você acha sobre isso. Ok, essa metodologia é recente, né? Ela foi proposta em 2020 e eu acredito que sim, ela pode ser replicada em outros contextos, principalmente quando se trata de análise de plano de mobilidade urbana, que foi o que a gente fez, e a gente observou que existiam outros trabalhos que utilizavam essa mesma perspectiva, né? Com a análise no plano, já que é um documento nacional, né, que todas as cidades acima de 20 mil habitantes, elas podem utilizar. E aí os autores, eles identificaram esses 4 fatores com base no ODS 11, mais especificamente na meta 11.2. Essa pode ser uma limitação quando, por exemplo, o autor quiser analisar o ODS como um todo, né? Até porque não se tem apenas a meta 11.2, mas tem as demais metas. Então, talvez, se os autores eles quiserem fazer um estudo do ODS 11 como um todo e não focado na meta 11.2, já não vai conseguir porque esse modelo ele é dedicado a essa meta. Com relação a termos metodológicos, eu acredito que poderia ter um aprimoramento desse modelo na questão como é que eu posso falar? Da robustez da análise. Claro que essa metodologia utilizada é uma metodologia qualitativa, né, que tem suas próprias características. Mas quando, por exemplo, nós vamos fazer a análise pela matriz, né, ou seja, isso aqui analisando o plano, né? Ah, não, a percepção do autor muito mais evidente, né? Então, na percepção dos autores, não, a gente avalia que pelas características do plano, pelo que a gente vê na realidade da cidade, que no nosso caso foi fácil porque a gente está ali inserido, é mais fácil de visualizar como isso acontece na prática. Mas, por exemplo, se eu quisesse observar de outra cidade, eu teria uma certa dificuldade de saber, tá, essa dimensão desse plano tem uma interrelação alta, baixa, média ou
ou como, né? Como é que isso se comporta? Então, é muito essa subjetividade e essa percepção do autor. Então, não é uma limitação, porque é a metodologia qualitativa que tem essa característica, mas uma possibilidade seria fazer uma adaptação desse método para uma metodologia quantitativa e aí ter outro tipo de análise. Entendi. Obrigada, Laura. Deixa eu te falar parabéns mais uma vez. Assim, é muito importante pessoas que estão pensando em como os ODSs estão sendo alcançados ou não. Tem vários eventos nacionais e internacionais que têm, inclusive, trilhas voltadas só para os ODSs. Então, eu parabenizo desde já para você estar olhando para a prática. Então, está mudando, não, nem está mudando, mas tem alguma coisa que se relaciona com o tema, né? Até olhar se as políticas estão voltadas para, no caso do seu caso de mobilidade urbana, mas a gente está falando de diversos outros temas também, e parabéns. Na minha contagem aqui, a gente já passou uns 5 minutos e meio, tá, Victor? Dá tempo de, se alguém tiver mais uma pergunta, se a Laura responder rapidinho? O Victor que tem que me liberar, aquelas. Alguém tem mais algum comentário, pergunta para a Laura? Tem que ser Uma rapidinho. outra Manuela, uma outra que eu participei já hoje, a gente foi tocando dentro do cronômetro, e aí o que sobrou de tempo do final, a gente foi fazendo discussões. Então, é uma metodologia para ser trabalhada também, se concordar. Não, eu estou tentando usar os 8 minutos para pelo menos dar tempo da pessoa falar do próprio trabalho, e depois a gente faz Sim, uma mais ampla. sim. Se alguém tiver mais algum, se não tiver mais algum comentário, a gente deixa depois para discussão mais geral. Opa, pode falar, Thiago. Tem que ser só Eu, rapidinho. assim, bom dia. Eu gostaria de, assim, houve uma curiosidade, né, em relação, Laura, em relação se há alguma, por exemplo, sugestões de indicadores que poderiam ser introduzidos para monitorar o impacto das ações que foram planejadas para ter uma espécie de retorno que possa ser alinhado a esses objetivos da sustentabilidade, né, do ODS. Certo, Tiago, obrigada. Na verdade, essa foi até uma sugestão de estudos futuros, né? Porque esse artigo que a gente está apresentando hoje, ele foca muito nessa análise documental, do plano em si, mas não focou em analisar como na prática essas ações elas foram efetivadas ou não. Então, uma sugestão de estudo futuro seria justamente fazer isso que você está fazendo, né? Propor indicadores ou analisar outros modelos ou outros estudos que poderiam trazer essas métricas para a gente observar na prática como que cada uma dessas dimensões, dessas diretrizes, se comportaram ao longo desses anos, até porque o plano foi elaborado em 2015, né? Esse ano, a prefeitura retornou às discussões para elaborar um novo, né? O novo plano de mobilidade urbana de Campina Grande. Então, eles estão nesse processo de atualização do plano. Então, seria mais uma ideia de estudos futuros, né? Fazer uma comparação, quem sabe, né? Entre esse artigo que está sendo apresentado hoje e o artigo futuro. Mas, de fato, é algo importante a se fazer. Obrigada. Opa, obrigada, Laura. 8 minutos em ponto de discussão. Vamos lá. Eu vou passar para o próximo, o artigo da Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Que a gente já estava. Aí eu vou ler o nome, né? Enquanto você vai organizando aí para. Ela também vai passar o vídeo, né, da apresentação. E o título do artigo foi Inovação em Compras Públicas. Um mapeamento sistemático acerca da utilização da inteligência artificial. Aí não vou falar o nome dos autores, porque vai que eu só tenho de quem está inscrito, então, para não faltar ninguém, eu vou deixar aí no vídeo da Patrícia aparecer o nome dos autores. Obrigada. Eu vou só colocar aqui, tá bom? Só um minuto. Tudo bem. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Eu vou dar o play aí, por favor, só confirma se vão conseguir ouvir. O título do artigo você apresentado, Sim. sistemático acerca da inteligência artificial. Esse artigo Som para mim está um pouco ruim. Não sei se para os demais está. A gente não está conseguindo Para mim entender. também. Tá bem baixo. Deixa eu só aumentar aqui.
Vou aumentar aqui colocar o máximo. Inicialmente, professora Renata, desligar o seu microfone. Vamos ver, e usar o outro para. Não, agora não estou ouvindo mais. É que estava com alguma interferência no som do vídeo. Não estamos escutando bem. Victor, você quer tentar colocar a apresentação para? Acho que é melhor. Tá bem com, pelo menos para mim, tá com bastante interferência. Não, vocês não estavam conseguindo ouvir? Eu escuto, tem o som, só que tá com interferência, tá com algum barulho. Não consigo entender o que está falando. Eu ouço o som, mas não consigo entender. Não sei se tem mais gente com essa dificuldade, mas tá É o Inovações em Compras Públicas, correto? Isso. Mapeamento sistemático acerca da utilização da inteligência artificial. O mapeamento sistemático acerca da utilização da inteligência artificial. Agora tá ótimo para mim. Ficou bom o som? Sim, sim. Tá, eu vou dar o play então. Ok, obrigada. Esse artigo foi proveniente de uma disciplina que faz parte do programa de pós-graduação em administração da UFRN, qual sou aluna do doutorado, e teve como co-orientadores o professor Antônio Oliveira, professor Miguel Inês e professora Dinara Calazans. Então, na introdução, trouxemos aqui a questão da utilização da inteligência artificial na administração pública, que vem se tornando cada dia mais comum, a exemplo do uso de chatbots nos sites, assistentes virtuais para atendimento dos cidadãos, demonstrando um leque de oportunidades. E no aspecto da contratação pública, observa-se que a utilização da inteligência artificial é utilizada para o aprimoramento das contratações. E temos o tripé onde essa IA pode ser utilizada, que é no planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Porque o uso da inteligência artificial, ela faz o quê? Ela reduz a possibilidade de intervenção humana em promover corrupções, alterar dados e informações, porém residem alguns desafios, como questões éticas e de regulamentação. Nisso, o objetivo da pesquisa foi investigar como a inteligência artificial tem sido utilizada nas compras públicas e, como objetivos específicos, demonstrar os principais métodos, tecnologias de IA utilizados, analisar as oportunidades e desafios apontados pela literatura sobre essa aplicação dessa IA em processos de compras governamentais. No referencial teórico, tivemos aqui sobre a utilização da inteligência artificial no setor público, a demonstração, né, de como é semelhante o uso na administração pública em relação ao setor privado, dessa busca pelo aumento da eficiência, pela celeridade. E esse uso da IA vem apresentando um crescimento devido à necessidade de modernização dos serviços que são oferecidos pela administração pública. Porém, tem esse desafio aí, principalmente da questão da regulamentação, de afastar o uso indevido, mal direcionado, ou até mesmo discriminatório, com o cuidado de não restringir o potencial de transformação e de inovações disruptivas, né, que são trazidas pela IA. No quadro do tópico 2.1, quadro 1, foram trazidas algumas inteligências artificiais que são amplamente utilizadas, né? Temos aí a Alice, que já é utilizada há muito tempo na questão ali de avaliação de editais, de licitações. Temos a Sofia, Mônica, Adele, Agatha, Karina e o Victor.
Então, a maioria dessas IAs aí são voltadas ali para a utilização de auditorias, né? No controle, para evitar fraudes, para evitar problemas, né? Nas licitações. Então, temos aqui de como também essa IA pode ser ampliada e pode ser utilizada para o planejamento e para a seleção na gestão do contrato. Não ficar só focada em auditoria, porque pode-se ter blockchain na fase aí do planejamento para ter uma base de dados que seja confiável, que seja precisa, na questão da seleção dos fornecedores, para verificar e autenticar informações fornecidas pelos contratantes na fase de seleção, e na gestão do contrato, tanto na questão de reforçar a auditoria, como também na preparação, nessa questão de ter smart contracts, né, que são contratos inteligentes, trazendo também aí até uma celeridade devido a esses contratos serem auto-executáveis, e melhorando o pagamento, conseguindo aí combater corrupção, possibilitando maior transparência e responsabilização nas contratações. O artigo trouxe alguns exemplos, né? Tanto o exemplo lá da Eslováquia, que é um modelo de previsão voltado às economias obtidas lá nas negociações, nas contratações, como na Autoridade da Concorrência Catalã, que criou lá uma ferramenta chamada ERICA, que detecta a realização de manipulação de licitações e evita aí fraudes nas licitações. A metodologia consistiu num mapeamento sistemático, onde foram pesquisados artigos das plataformas Web of Science e CAPES, no período aí dos artigos de 2018 a 2024. De 56 artigos da Web of Science e 8 da CAPES foram escolhidos, né, selecionados, considerando os critérios de exclusão. 16 artigos da Web of Science e 4 da CAPES, então foram 20 artigos que foram estudados, numa metodologia aí de base qualitativa, exploratória, onde tivemos aí a elaboração da pergunta, essa realização nessas bases de uma pesquisa, triagem desses artigos, avaliação dos artigos que se enquadravam nessa temática, para aí sim que nós fizemos a extração das informações e essa análise dos dados, com a descrição dos resultados encontrados. Nesses resultados, temos aqui desafios e oportunidades. Desafios, destaca-se a questão da estrutura tecnológica, desafios éticos, políticos, de indisponibilidade de dados. Em relação às forças e oportunidades, a importância do papel da AI na detecção e prevenção de corrupção, aumento da transparência, na confiança dos processos, né? Porém, mais uma vez, observa-se a possibilidade aí de uso da IA nas 3 etapas das contratações, com ênfase nessa questão da prevenção da corrupção, buscando a facilitação da tomada de decisão, monitoramento e elaboração de contratos inteligentes. Isso culminou na formulação de uma análise SWOT, ou FOFA, né? Tendo como forças essa automatização desses processos, transparência, redução de custos, prevenção de fraude, celeridade, oportunidades à expansão de cada dia mais estarem surgindo ferramentas no mercado e a possibilidade de regulamentação, como fraquezas, desafios estruturais e éticos, ausência de dados, resistência, inclusive, por parte dos servidores, ausência de habilidades de conhecimento, custos que talvez estejam envolvidos com a aquisição, né? Então, temos também como ameaças essa ausência de normatização, riscos cibernéticos, né? De possíveis ataques cibernéticos, por exemplo, e questões éticas. Como conclusões e sugestões de estudos futuros, traz-se que as ferramentas de IA podem ser utilizadas para análise de documentos, né, auxílio aí na verificação de fraude, celeridade e transparência nas contratações. E os desafios, né, como já foram citados, de caráter estrutural de regulamentação e oportunidades mais voltadas à questão da automação dos processos. Como sugestões de estudos futuros, sugeriu-se aqui realizar estudos sobre a percepção dos servidores. Qual é a percepção dos servidores acerca da utilização de IA nas compras? Né? E na percepção dele, quais são as barreiras e facilitadores para tentar identificar mesmo se está casando com o que foi encontrado aqui na literatura. Então, agradeço a todos pela oportunidade, pela apresentação. Aqui estão as principais referências. E finalizo aqui a apresentação desse trabalho. Obrigada. Bom, obrigada, Patrícia, pelo trabalho. Obrigada, Vitor, por ter compartilhado a sua tela para a gente ver o vídeo. Parabéns, Patrícia. Eu sou uma pessoa que venho trabalhando com alguns temas de IA no setor público, ainda engatinhando, como todo mundo, de certa forma, né?
E é muito importante termos trabalhos em português sobre esse tema. Eu vi que seus autores, e também eu estou escrevendo alguns artigos, né? Essencialmente, quem está falando de forma mais aprofundada, complexa, está falando em outros idiomas, principalmente o inglês, obviamente, mas ter também materiais em português ou sobre o contexto brasileiro. Então, no seu você fez primeiro aí, na verdade, uma revisão, né, do material que tem, e trouxe também cases brasileiros, o que é muito importante. Isso está ainda muito... a gente precisa melhorar bastante. Então, eu parabenizo. Mais uma vez, eu vou dar o espaço, eu já coloquei o tempo aqui para cronometrar. Se alguém quiser fazer um comentário, tirar uma dúvida, enfim, tem algum questionamento para a Patrícia? Bom, tá todo mundo achando os trabalhos ótimos, o que é bom, ninguém... Não, o que eu ia compartilhar, né, que eu falei um pouco no começo, Patrícia, não é exatamente uma pergunta, é um dado, é uma informação que pode ajudar a contextualizar não só o seu trabalho, como de outras pessoas. Que é o fato que a pesquisa que eu coordeno, né, no centro de estudos que eu trabalho, o CETIC, tem já dados para órgãos federais e estaduais sobre o uso de IA, inclusive não só no executivo, mas também no Poder Judiciário, no Ministério Público e no Legislativo. Então, quem tiver interesse em ver como está sendo usada a inteligência artificial no Brasil, eu recomendo dar uma olhada no estudo TIC Governo Eletrônico. Eu vou pegar aqui o link, mas enquanto isso eu queria falar quais as dificuldades que você encontrou, né, ao fazer esse trabalho, se foi tranquilo, justamente porque óbvio que o seu objetivo não era encontrar trabalhos em português, isso está bem claro, mas eu queria entender um pouco do que você viu, como esse tema no Brasil vem sendo tratado, né? Como é que os trabalhos, se você encontrou trabalhos em português, como é que está sendo tratada essa questão da IA e da contratação, né, compras públicas, contratações públicas aí nos textos em português, que é o que eu acho que está faltando ainda a gente falar do nosso caso e não só pegar o que está sendo feito fora, sem nenhum tipo de crítica ou revisão disso. Obrigada. Agradeço, né, a oportunidade da apresentação. Como vocês podem ver, a maioria dos artigos que eu encontrei realmente não foram escritos em português. Há um segundo momento a intenção também de fazer uma ampliação para escopos, certo? Porque nesse momento ali foi para uma disciplina, então foi bem corrido para entregar durante o semestre, fazer toda a análise dos artigos. Quem é doutorando aqui sabe, né? E mestrando, então, assim, foi muito corrido. Há uma intenção de retornar e fazer uma apuração melhor, uma ampliação desse mapeamento. Mas o que eu encontrei de mais, assim, de trabalhos foi realmente, como eu falei, voltado mais para o controle, para uma ferramenta que já existia do TCU, que é uma das mais conhecidas, né, que é a Alice, que já vem há um tempo atuando na questão de prevenção de fraudes, de evitar que editais com problemas deem continuidade. Segundo lá a plataforma, já foi ali evitado 9,7 bilhões em contratações com problema. Então, sempre mais nessa perspectiva e poucos trabalhos. Tinha um trabalho de mapeamento sistemático que trouxeram também algumas dessas ferramentas, mas a gente vê que há uma possibilidade bem maior, que eu acho que está começando esse movimento, né? Está começando a aparecer algumas pesquisas nesse sentido, já que o próprio TCU criou agora o chat TCU, que é uma intenção de fazer um tipo de chat GPT para os órgãos públicos. A gente eu sou servidora também, já pedimos para justamente eu tenho essa curiosidade de saber como é que ele funciona. E é isso, eu acho que a tendência, né, são ferramentas que auxiliam, que trazem celeridade, principalmente até na questão dos contratos, né, a gente tem contratos smart contracts, né, auto-executáveis, então eu acho que aí tem muitas lacunas de pesquisa. Obrigada, Patrícia. Eu compartilhei, tá? Vocês devem ter visto aí no chat, se tiverem interesse, né? Tanto o link da pesquisa quanto dos principais indicadores desse tema, que acho que pode ajudar a contextualizar e é uma pesquisa regular. Então, ela ocorre a cada 2 anos. Também vai dar para acompanhar as mudanças ao longo do tempo da adoção desse tipo de tecnologia no país. Pessoal, temos mais uns minutinhos aí. Eu queria ouvir de vocês. Se alguém tem alguma dúvida, alguém vem trabalhando com esse tema de IA também, né? Que está bastante em voga. Acho que tem um outro artigo que vai tratar desse tema logo mais. Então, se quiserem fazer um momento, né, de compartilhar, de discutir, daqui a pouco vai ter uma discussão final, mas acho que vale a pena aproveitar agora a Patrícia, que está aqui. Pode falar, Rafael. Posso? Bom Pode dia, falar. pessoal.
Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu queria elogiar o trabalho da Patrícia, né? Falar da relevância. De fato, eu sou servidor público, estou em uma situação de gestão também, mas há pouco tempo eu estava lidando com esse tema, né? Associado a alguns colegas de um grupo de pesquisa que também foram para esse campo das compras públicas, não tanto da aplicação da inteligência artificial, mas das compras públicas de inovação ou compras públicas para inovação, então também tem um contexto, né, que amplia. Mas, Patrícia, eu queria, acho que um ponto que você colocou, assim, relevante, né, de ampliar, de fato, o escopo de busca, né, usar outras bases de dados, assim, porque seu trabalho, ele tem relevância, lógico, né, do ponto de vista de mapear, de fato, essas experiências, e eu fiquei, assim, com aguçado, né, olhando o seu trabalho, no sentido de talvez a própria apresentação dos dados trouxesse algum contexto bibliométrico, sabe, assim, desses trabalhos todos que vocês trouxeram. Acho que é um pouco do contexto que você falou também, né, do trabalho inicial, mas acho que vale muito, né, uma vez avançando para outras bases, trazer uma perspectiva também bibliométrica, né? Claro que se você não declara o trabalho como uma revisão sistemática de literatura, mas faz um escopo de mapear ali, né, pelo menos a intenção de mapear o que está sendo dito sobre inteligência artificial em relação às compras públicas. E depois também, como sugestão, talvez nessa busca, categorizar ou tematizar, né, pelo menos categorizar, tentar categorizar esses achados aí, olhando para aquele quadro 3, né, que você colocou já como possibilidade de aplicação, talvez ali dentro possa emergir algumas categorias para organizar esses artigos, tá bom? Obrigado. Parabéns novamente. Obrigada, Rafael. A ideia justamente é essa, né? Nesse segundo momento, a gente fazer um trabalho, ampliar as bases e utilizar aí uma categorização temática, com análise de conteúdo, a gente conseguir avançar. Mas agradeço muito as contribuições de vocês. Muito obrigada, Patrícia e Rafael, também pelo comentário. Bom, a gente vai continuar agora com um trabalho, né, que o Tiago vai apresentar. Eu combinei, Tiago, com o Victor para ele compartilhar a tela dele, tá? Que ele já está lá com os trabalhos, mas enquanto ele vai compartilhando, se você pudesse apresentar, né, o título do seu trabalho, né, hoje é Aceitação e Uso do Sistema Eletrônico de Ponto no Instituto Federal do Espírito Santo, né, uma análise das relações entre fatores psicossociais. Ou você quer que prefere que faça primeiro o vídeo e depois você se apresenta? Como você acha melhor? Pode passar primeiro o vídeo. Tá bom, então tá bom, perfeito, obrigada. Boa noite a todos. Eu sou o Tiago Teixeira Vieira, mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo. Estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado Aceitação e Uso do Sistema Eletrônico de Ponto no Instituto Federal do Espírito Santo. Este trabalho foi desenvolvido em coautoria com os professores Rafael Bubac Teixeira, Luiz Henrique Lima Faria e o professor Rodrigo Loureiro Medeiros, todos doutores e todos também vinculados ao Instituto Federal do Espírito Santo. O presente trabalho, este estudo, tem como objetivo principal analisar a aceitação do sistema eletrônico de ponto no IFES, focando na relação entre os fatores psicossociais e a intenção de uso do sistema eletrônico. No nosso contexto atual, nós observamos uma crescente implementação de tecnologias nas instituições públicas. Contudo, é essencial considerar não apenas os aspectos técnicos, mas também os fatores humanos que podem influenciar a aceitação de novas tecnologias. E esse trabalho tem como relevância, ele busca contribuir ao explorar esses fatores psicossociais que afetam a aceitação de novas tecnologias. Elementos como a atitude,
autoeficácia, ansiedade tecnológica desempenham um papel fundamental, muito importante na forma como os servidores adotam ou resistem o uso destas novas tecnologias. Em relação ao nosso referencial teórico, nós baseamos em dois modelos que são amplamente reconhecidos. Primeiro, o modelo TAM. O modelo TAM é o modelo de aceitação de tecnologia proposto por Davis, que foca na utilidade percebida e na facilidade de uso. E o modelo TAUT, desenvolvido por Venkatesh, que inclui fatores como expectativa de desempenho, esforço, influência social e condições facilitadoras. Além disso, nós exploramos fatores psicossociais como atitude, autoeficácia, ansiedade tecnológicas, todos relacionados à aceitação de tecnologia, especialmente em ambientes públicos. Seguindo adiante para a nossa metodologia, nós podemos ver na figura 4 as teses de hipóteses e consideramos também a tabela primeira de metodologia aplicada. Nesta tabela primeira, nós verificamos que para realizar a nossa análise, nós aplicamos uma metodologia quantitativa, com coleta de dados por meio de questionário estruturado. Os construtos utilizados incluem ansiedade, atitude, comportamento de uso, expectativa de esforço, expectativa de desempenho, autoeficácia, entre outros construtos. Os testes de hipóteses foram conduzidos utilizando a técnica de modelagem por equações estruturais PLS-100, a fim de validar as relações entre os fatores psicossociais e o comportamento de uso do sistema. Então, para analisar os dados, nosso primeiro passo foi verificar a consistência interna dos construtos, utilizando o alfa de Cronbach e a confiabilidade composta, como podemos observar na tabela 1. Então, quando utilizamos isso, os resultados indicaram que a maioria dos construtos apresentou valores satisfatórios, garantindo a confiabilidade das medidas. E nos testes de validade que foram propostas, a seguir nós realizamos o teste de validade convergente e de validade discriminante. Esses dois testes de validade convergente e validade discriminante demonstrou-se aqui nessas duas tabelas, né, que nós apresentamos. Então, demonstrou que foi fundamental para assegurar que os nossos construtos estavam bem definidos e que medem efetivamente o que se propõe a medir. Como podemos ver nos nossos resultados, que indicaram boa medida de validade, o que fortalece a interferência que podemos fazer a partir dos dados coletados. Então, sabendo disso, nós passamos adiante para os nossos resultados. E em termos dos resultados, nós encontramos uma relação positiva significativa entre as expectativas de desempenho e de esforço com o comportamento de uso do sistema, ou seja,
Quando os servidores percebem que o sistema é útil e fácil de utilizar, eles tendem a aceitá-los mais facilmente. A atitude também mostrou uma influência significativa na aceitação. Por outro lado, a ansiedade tecnológica foi identificada como um fator negativo, diminuindo a intenção de uso. A autoeficácia ou a confiança do indivíduo em sua capacidade de usar a tecnologia apresentou variações conforme o contexto, como nós podemos ver na figura 6. Então, em conclusão, dos resultados, nós podemos dizer que este estudo ele demonstra a importância de não apenas considerar os aspectos técnicos, mas também os fatores psicossociais ao implementar novas tecnologias em instituições públicas. Praticamente recomendamos os investimentos em capacitação, suporte técnico para minimizar a ansiedade e aumentar a confiabilidade dos usuários no sistema. Teoricamente, nós expandimos o modelo TAUT ao incluir os fatores psicossociais como variáveis chaves para a aceitação tecnológica. Muito obrigado a todos e fico à disposição. Obrigada, Thiago. Obrigada, Victor, mais uma vez, por compartilhar o vídeo. Vou abrir aqui meu cronômetro. Bom, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, primeiramente, Thiago. É bem interessante porque é a parte aí de tecnologia, sistemas de informação, que não olha só para as questões tecnológicas, parece também como o ser humano, como é que a sociedade lida com isso, no seu caso, especificamente, aí os servidores do IFES aí, do IFES do Espírito Santo, né? Vou mais uma vez dar a palavra para vocês primeiro. Aí alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida em relação ao trabalho do Thiago? Que se deixar, eu não paro de falar, gente, dividam comigo aí esse trabalho, assim, eu estou como né, apoiadora, mas o mais legal é ouvir, né, diferentes perspectivas. Eu vou começar de novo. Tiago, na verdade, um ponto que seu trabalho menciona bastante são sistemas de gestão, né, o desenvolvimento do governo eletrônico, do governo digital. Mais uma vez, eu também te sugiro, né? Sugiro para o seu caso também, se você tiver interesse, olhar os dados da TIC Governo Eletrônico. Cita bastante ERP, a gente tem um indicador que é o B4, que trata, né, também mede inclusão desses tipos de sistemas entre as organizações públicas, sejam federais, estaduais, seja entre as prefeituras. Não sei se você tem interesse de olhar esse tema mais no nível local ou só nas instituições de ensino. E as minhas perguntas, na verdade, foram em relação, né, um ponto, né? Você traz uma teoria que é bastante utilizada, na verdade, mais de um modelo teórico, mas que também já foi bastante usado até bastante, que até começaram a ter perspectivas críticas em relação a ele, né? Tanto ao TAM quanto eu sempre falo errado, mas é o TAT, né? O TAUT. Mas aí você me corrige, daqui a pouco caso qualquer coisa. E o ponto que eu queria perguntar é justamente isso, né? Quais outras opções fora essas teorias vocês pensaram? Por que essa ainda se mostrou mais adequada para o problema de pesquisa, para o trabalho que vocês fizeram? Essa é uma pergunta, até porque vem sendo, né, muita gente usaram tanto que até começaram a falar, mas esse modelo também tem suas limitações, também tem suas críticas, então eu queria ouvir um pouco sobre isso. E apesar do meu papel não ter sido de revisora do seu artigo, eu fui, né, não sei se você estava no começo, né, eu sou a líder do tema, eu fui muito responsável por convidar e distribuir os trabalhos para os pareceristas. Eu não fui parecerista, né, mas algo que me chama a atenção, que eu não vi no trabalho escrito, também não vi na sua apresentação, e fiquei na dúvida, quando é que você realizou essa pesquisa com os funcionários lá, com os servidores do Instituto, né? Porque, de fato, isso é algo que parece pequeno, mas quando você for publicar, vão perguntar, mas quando foi isso, né? Dá para entender mais ou menos pelo contexto, mas é importante deixar claro quando é que foi realizada essa pesquisa com os funcionários. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. Em relação à sugestão de trabalhar em nível local, é uma ideia que a gente está
mensurando. Nós estamos construindo, né, junto com alguns colegas, principalmente pelo fato de agora nós termos um impacto também no Instituto em relação ao teletrabalho. Tem um novo sistema que está sendo implantado agora, recentemente, e provavelmente a gente vai também adotar um modelo, e a discussão era exatamente nesse ponto que você tinha levantado em relação à a utilização do TAN e do TAUT em demasia. Então, nós estamos fazendo um levantamento, o professor Luiz, o professor Rodrigo Medeiros, né, que está junto com a gente, nós estamos fazendo um levantamento para ver se nesse modelo, nesse sistema de teletrabalho, e que nós pretendemos, né, também fazer uma análise sobre, tem algum outro modelo que poderia validar melhor, né, essa pesquisa, né, esse trabalho. Em relação ao motivo, foi, é, foi da seguinte forma, o motivo da escolha para esse trabalho específico em relação ao ponto eletrônico. É, a nossa tendência era fazer restrito ao campus. Então, nesse primeiro momento, nós não estávamos com a intenção de utilizar o modelo nem do Davis, né, nem do Venkatesh. A gente estava propondo um modelo híbrido, inclusive seria um modelo que trabalharia também com as questões psicossociais, mas não seria um modelo já que tinha, né, uma certa crítica e um volume muito grande de trabalhos. Mas, devido à quantidade de servidores que queriam ser testados, que queriam ser pesquisados, e devido não encontrarmos até então um modelo que convergia com o nível de quantitativo que a gente o Instituto ele teve na época, se eu não me engano, estava com mais de 1.000 servidores. Então nós, devido a essa, vamos dizer assim, estabilidade já do modelo já construído, já que tinha testado, já tinha sido validado e que tinha já resultados relevantes, então você optou por isso. Em relação ao ano, o ano que foi aplicada essa pesquisa foi anterior ao ano da pandemia, foi em 2019. Foi aplicado em 2019, entre 2019 e 2020. Foi por meio de formulário eletrônico. Nós encaminhamos os formulários aos servidores e eles foram respondendo a nível estado, né? Então foram todos os servidores do instituto e não somente do campus. Ah, entendi. Obrigada. É importante estar esse dado quando vocês, né, refizerem um artigo para mandar, seja para uma revista, enfim, para outro tipo de publicação, não deixar de fora. Rafael, tem um minutinho, se você puder fazer um comentário rápido, você quer comentar, né? Um Se comentário puder bem só. rápido, assim, porque é Ok. um tema que me é caro. Eu sou professor da Rede Federal também, Instituto Federal, e um ponto que me chamou a atenção, Tiago, no seu trabalho, foi justamente sobre a amostra. Então, vocês coletaram 446 servidores, 60% docentes. E aí eu sei que entre os docentes tem uma problemática com relação ao registro de frequência que antecede a questão do controle eletrônico, né, que é do próprio registro, uma discussão que, inclusive, de modo mais recente, se vocês forem atualizar o estudo, já vão lidar talvez com a temática da dispensa do registro de frequência, né, pelo docente da rede federal. Então, são pontos assim que eu talvez pudesse aparecer melhor nesse trabalho, justamente essas perspectivas desses dois grupos, docentes e técnicos administrativos, porque pode ter aí alguma análise mais peculiar e encontrar resultados mais peculiares em relação a cada categoria. Mas é isso, parabéns pelo trabalho também, muito, muito robusto, né, todas as análises, e desejo sucesso aí
nas submissões, né, aos periódicos. Obrigado, Rafael, e obrigado pela sugestão, que realmente são duas categorias, né, dentro do Institutos que têm uma realidade realmente diferente. Então, fazer isso que você sugere, com certeza vai trazer talvez, né, uma outra perspectiva, né, em relação à utilização dessas tecnologias, né, em relação principalmente ao ponto eletrônico, que para os docentes está sendo agora, nesse momento também, né, tendo uma discussão, né, em relação ao uso ou não uso, né, nos institutos, né. Muito obrigado, Rafael. Obrigada, Thiago. Obrigada, Rafael, aí pelas perguntas. Inclusive, agora é a sua vez, Rafael. Rafael, você não estava, acho que no começo. Tudo bem, a gente vai passar o vídeo, tudo bem? E depois, se Tá faltar ótimo. alguma informação, você pode complementar muito rapidamente e a gente fazer as perguntas. Ok, obrigado. Pode dar o play. Eu Dar o sou play é professor do ótimo, né? Instituto Nossa, Federal play do Norte de Minas rivalidade. Gerais e doutorando no PPGA da Universidade de Brasília. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Ecossistemas de Inovação do Setor Público, uma análise teórica comparativa, elaborado por mim e pelo professor Antônio Isidro da Silva Filho, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília. Em primeiro lugar, é preciso falar do objetivo deste ensaio teórico. Então, esse estudo, ele analisa de modo comparativo como o ambiente organizacional é compreendido e aplicado pelas teorias institucional e da dependência de recurso numa perspectiva de ecossistemas. Um breve contexto sobre esse trabalho, é importante dizer que nas últimas décadas, os ambientes das organizações públicas eles têm sido afetados por diversos eventos sociais, econômicos, tecnológicos e culturais. Passa por profundas transformações sociotécnicas. E o problema central deste ensaio teórico pode ser traduzido na seguinte questão: qual a importância que as teorias institucional e da dependência de recursos conferem ao ambiente organizacional como parte dos seus fundamentos e dos seus pressupostos para explicar o funcionamento e a eficiência das organizações do setor público? É importante primeiro falar da perspectiva da teoria institucional sobre ambiente organizacional. A teoria institucional, ela é conhecida no conceito mais aplicado do isomorfismo, que explica como as características das organizações, elas são modificadas para se adequar ao ambiente em que essas organizações operam, sobrevivem. O isomorfismo é um conceito conhecido e ele ocorre quando uma organização é forçada a se assemelhar a outras organizações, na medida em que enfrenta condições ambientais semelhantes. É um processo de imitação, né? Então, nós temos três tipos, inclusive, de isomorfismos que podem ser observados na literatura. Então, diferentes estudos relacionados ao ambiente organizacional e aos seus efeitos sobre essas estruturas e os processos das organizações, e trago aqui alguns estudos amplamente conhecidos, eles têm evidenciado a importância de de que a visão institucional dá suporte para o desenvolvimento teórico e empírico do campo organizacional. Ou seja, são estudos recentes que olham para organizações contemporâneas, utilizando-se de uma teoria clássica, que é a teoria institucional. Então, isso é uma primeira perspectiva que nós abordamos no ensaio teórico. A segunda perspectiva é da teoria da dependência de recursos. É a segunda teoria que nós vamos utilizar para essa tentativa de buscar uma comparação e uma análise entre essas duas teorias clássicas. A teoria de dependência de recursos, ela compreende a organização como um sistema aberto, em que as atividades, os processos e os resultados, eles dependem de contingências que estão no ambiente externo das organizações. Ou seja, os ambientes externos afetam resultados e atividades das organizações de modo geral. Então, na perspectiva dessa teoria, a organização ela consegue tomar decisões e, na medida em que toma essas decisões, ela diminui a incerteza e a dependência do ambiente. Ou seja, há um certo voluntarismo no fazer, né, dessas organizações, na medida em que elas tomam decisões olhando para o ambiente externo, ou seja, se modelam de acordo com o ambiente externo. A TDR, ela representa uma alternativa, portanto, à perspectiva institucional. Ela tem uma abordagem diferente no que tange à influência dos ambientes organizacionais nos arranjos internos das organizações. Essa perspectiva, como eu disse, voluntarista, pressupõe, então, que a organização ela é ativa em relação ao ambiente. Ela busca influenciar o ambiente a partir do seu comportamento. A terceira parte desse trabalho, desse ensaio teórico,
lança luz aos ecossistemas de inovação do setor público. Um conceito novo, em desenvolvimento, mas que nós buscamos iniciar também com este ensaio teórico uma análise associada às teorias mais clássicas do campo organizacional. Então, primeiro dizer que o conceito originário de ecossistema de inovação, cunhado por Adler, 2006, ele não comporta mais todo o contexto de complexidade que envolve as organizações públicas contemporâneas, que muito se assemelham, buscam se assemelhar ao comportamento das organizações privadas. Esse quadro, então, tem ensejado a necessidade de esforços de inovação a partir da colaboração com diferentes atores dentro desses ambientes que nós chamamos de ecossistema, para ampliar o desempenho e para criar mais valor público por essas organizações públicas. Então, o conceito que nós adotamos para efeito de análise neste ensaio teórico observa que o ecossistema de inovação é um sistema que mobiliza um conjunto de atores, componentes e recursos para a criação e implementação de forma colaborativa de inovações que gerem valor público para a sociedade e para as organizações públicas. E aí esse estudo ganha importância na medida em que se percebe que a colaboração cada vez mais ativa entre diferentes atores públicos e privados tende a favorecer as mudanças e as adaptações nas organizações públicas. Então, nós passamos a fazer uma comparação entre as duas teorias, buscando identificar as principais convergências e as principais diferenças. No que tange às convergências, verificamos que ambas as teorias elas reconhecem que o ambiente influencia as escolhas organizacionais e o comportamento organizacional sob diferentes estruturas e processos. Mas há diferenças centrais entre essas duas teorias. A teoria institucional tem um caráter mais determinista, um enfoque mais determinista, em que o ambiente organizacional é visto como um fator que determina a configuração das organizações. Nele, as organizações buscam se adaptar às pressões externas para manter sua legitimidade e sobrevivência. Um exemplo disso é o isomorfismo coercitivo, que é quando as organizações ajustam suas estruturas para cumprir regulamentações, legislações externas. De um outro lado, a teoria da dependência de recursos enfoca o voluntarismo. A organização é ativa em relação ao ambiente, ela dá ênfase em na capacidade de tomada de decisão estratégica pelas organizações, e um exemplo disso são as ações políticas tomadas pelas organizações para controlar as variáveis externas. Bem, então, as principais conclusões e contribuições deste ensaio teórico. Primeiro ponto é dizer que a análise comparativa evidencia que tanto a teoria institucional quanto a teoria de dependência de recursos, elas oferecem perspectivas valiosas para entender o ecossistema de inovação no setor público. Depois, é dizer que a teoria institucional ela tem um viés determinista, a TDR um viés voluntarista, e, nesse sentido, a aplicação conjunta desses fundamentos pode ser promissora para orientar o funcionamento e o desempenho das organizações públicas dentro dos seus ecossistemas de inovação. Por fim, trazemos luz às contribuições deste ensaio teórico e sugerimos pesquisas futuras, contribuições teóricas e também metodológicas, na medida em que associamos o conceito de ecossistema de inovação do setor público e ambiente organizacional, considerando as similaridades desses dois construtos, na medida em que abordamos de maneira combinada duas teorias administrativas clássicas amplamente aplicadas e associadas à investigação do ambiente organizacional, com o campo teórico de ecossistemas de inovação no setor público, e também sugerimos futuros estudos teóricos empíricos sobre a relação organização-ambiente, partindo de uma revisão dos conceitos e das características do ambiente organizacional contemporâneo dessas instituições públicas, que são afetados, por exemplo, pelos efeitos das transformações digitais, das transições social-técnicas e dos novos arranjos e dependências interinstitucionais. Aqui apresentamos as nossas referências. Eu agradeço pela atenção e pela oportunidade. Parabenizo toda a organização deste seminário. Olá. Obrigada mais uma vez, Victor. Obrigada, Rafael. Bom, vou abrir mais uma vez aí nosso debate, né? Ou discussão, comentários, sugestões. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao trabalho do Rafael? Já entendi que eu tenho que começar para vocês pensarem mais um pouquinho, aí vem, tudo bem. Bom, Rafael, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Não sei se você fica em Brasília, né? Eu vi que você fez esse trabalho aí também, né, no contexto, né, do programa da UNB, mas semana passada eu estava em Brasília por conta da Semana de Inovação. Esse é um tema muito importante no setor público, não só pelo potencial de melhorar a atividade do setor público, mas também para criar mas criar
qual pode ser a melhor? Separações concretas, né, que o setor público também pode ter características de inovação que são próprias, que são específicas e que podem trazer benefícios. Então, muito interessante você trazer diferentes teorias para pensar, olha, isso funciona ou isso pode funcionar para o contexto do setor público. Então, eu gostei bastante do seu trabalho. Alguns pontos que eu anotei, na verdade, foram 2, principalmente. Que apesar de ser um ensaio teórico, né, eu revisaria a estrutura do artigo. Em que sentido? Pensando, né, numa potencial publicação, ou até em algum documento que você esteja aprofundando, né, nesse debate teórico e até talvez empírico, né, em torno do tema, para deixar claro desde o início o tema de ecossistema de inovação no setor público, porque no artigo, né, pelo menos enviado aqui para o SEMEAD, está no título, e está mais ao final do trabalho, na introdução praticamente não é mencionado. Então, assim, deixar desde o início claro que você quer trazer essas teorias, que não necessariamente, né, se relacionam só com o setor público, mas para trazer para olhar como é que isso pode ser aproveitado, né, no contexto da administração pública. Então, deixar mais claro isso. Realmente o texto fica bastante pela teoria, pelas essas teorias mais amplas, né, e poderia ter mais tempo fazendo essa relação, que ficou muito boa na sua apresentação, mas no texto isso ficou um pouco desbalanceado, eu diria. Tem mais, né, tem mais de uma parte do que de outra, mas isso é uma sugestão mais pensando em melhoria de publicação, dá para entender perfeitamente de pensar na estrutura. E queria te perguntar também em relação, né, se você encontrou essas diferenças, né, desses referenciais, quando eles estavam tratando do setor público e do setor privado, se você vem encontrando alguma divisão mais concreta ou mais, como posso falar, mais direta, vamos dizer assim, né, de, olha, setor privado deveria ser tratado assim e público assim ou não? Temos que olhar a inovação como um todo. Queria ouvir um pouco mais sobre, né, o que você vem encontrando na literatura e até vem trabalhando aí nessa questão quando a gente olha para a inovação de geral e inovação em determinados setores. Sim, obrigado, Manuela. Eu concordo contigo, né, na primeira sugestão. De fato, até contextualizar um pouco, né, esse ensaio. Esse ensaio ele começa com uma análise comparativa entre as duas teorias, como elas olham para o ambiente. Então, havia uma intencionalidade de discutir ambiente organizacional na perspectiva das duas teorias. E aí, no desenrolar do trabalho, vem uma ideia de olhar, vejam, na medida em que essas teorias discutem ambiente, elas falam ambiente de modo geral, elas falam do ambiente externo das organizações. E aí a gente vai nessa discussão que está se construindo ainda, né, do ecossistema de inovação, do setor público propriamente. O meu orientador, ele é alguém do campo, né, e, enfim, já orientou também pesquisas que estão contribuindo para introduzir esse conceito mais específico de ecossistema de inovação do setor público, que é um pouco confuso também, porque onde o setor público está, interage com atores privados de todo o ecossistema mais amplo. Então, essa delimitação ela é muito sensível. E aí, quando a gente, né, tentando analisar seu segundo ponto, quando a gente olha para as teorias clássicas, eles não fazem essa divisão. Então, a teoria institucional e a teoria de dependência de recursos, que são teorias ainda bastante utilizadas, claro que você tem perspectivas, né, mais refrescadas ali e algumas discussões se isso caberia ou não, né, numa perspectiva de ecossistema, porque você pode ir para a linha de inovação em serviços, da própria teoria de sistemas, mas a ideia foi, de fato, fazer uma provocação, né? Lançar luz, olha, peraí. E essas teorias clássicas que têm ainda, né, sustentado vários estudos no campo da administração, será se elas convergem? Será se elas se alinham? Então, foi uma primeira tentativa. Então, é um trabalho que é incipiente também, mas, de fato, não há uma divisão ainda tão clara, ou uma perspectiva tão clara sobre o que é esse ecossistema do setor público e no que ele se difere do contexto do que seria um ecossistema de inovação mais amplo, né? Porque eu não posso nem falar um ecossistema de inovação do setor privado, né? A gente fala de ecossistema de inovação de modo mais amplo.
Então, acho que talvez as teorias elas podem fazer uma contribuição no sentido de trazer, e aí é uma ousadia minha também, de trazer ao campo um olhar mais amplo, num primeiro momento, sobre ecossistemas, e depois discutir o papel e o contexto mais específico dos atores. Então, como o ator público se comporta no ecossistema, como o ator privado se comporta, e não a gente tentar segmentar ainda mais o conceito de ecossistemas, de inovação do setor público ou do setor privado, enfim, nesse sentido. Espero ter dialogado com a sua pergunta. Respondeu sim, obrigada. Não, meu objetivo é mais pensando, né, no trabalho mesmo escrito, né, do que eu li, porque ao propósito e tal, na sua apresentação ficou muito claro, eu só senti esse desbalanceamento, mas eu entendi agora como é que foi o contexto também. E todos os trabalhos aqui, o debate é esse, né, que eles estão para melhorar mesmo, né? Esse é o papel de um congresso, esse é um papel de um seminário, né, que a gente possa discutir, melhorar e trocar informações e trocar ideias para que os trabalhos, né, só fiquem melhores e sejam ainda mais úteis, né, tanto para a ciência quanto para a sociedade. E vamos lá, tem mais espaço para mais uma pergunta, a gente tem mais um minutinho. Quem vai fazer um comentário aí, uma sugestão em relação ao trabalho do Rafael? Alguém já trabalhou com essa temática de inovação sob essa perspectiva? Seria legal ouvir também se, de repente, alguém já passou por esse tema. O pessoal está tímido. Porque a gente ainda tem, né, além de tudo, mais um tempinho, né? Quem não estava no começo, ou talvez não tenha lido, né, nas instruções, né, sobre a sessão, além das apresentações, do debate de cada artigo, também foi esperado, né, ter um espaço, um debate, a gente tem até 10 horas para ficar aqui, para uma discussão mais geral. Então, a gente tem esse espaço agora, mas antes, só para não esquecer, o Victor já mandou, mas eu pediria para mandar de novo, não esquecerem de avaliar a sessão. Então, se o Victor puder depois colocar de novo aquela que ele colocou no começo, já colocou aqui a avaliação perfeita, Victor, obrigada. Parabéns você também pelo trabalho aí de assessorar a nossa sessão. E aí a gente tem um tempinho para discussões que podem vir de vocês, a gente pode pensar, cada grupo é de um jeito, por isso que eu deixo meio aberto, senão começa a falar sem parar. Então, teve alguma dúvida que ficou agora que a gente passou por todos os trabalhos? Victor, desculpa, pode falar. Manuela, como você comentou, né? Eu acho que as perguntas para o Rafael é um tema bem interessante, né? Então acho que o pessoal fica meio acanhado porque é novo também, é uma coisa bem específica. Então eu acho que é isso que o pessoal, cada tema é um tema diferente e o pessoal não se sente nem confortável em fazer algum apontamento, né? Eu acho que esse aqui é um grande desafio, né? E eu acho que as pessoas não precisam ter esse medo de perguntar, porque como é novo, a pessoa está ali para realmente esclarecer as dúvidas, né? Acho que para incentivar a galera a falar. Eu queria, só nessa linha, se me permite, fazer um comentário, né, também da diversidade dos temas, né, dessa sessão e das abordagens também metodológicas. No primeiro momento eu fiquei um pouco confuso, né, com relação à organização dos temas. Eu falei, poxa, será que é para eu estar aqui mesmo, né? Mas vi assim muita conexão também, muita sinergia entre os temas. Eu acho muito relevante nesse sentido. Eu queria só fazer um comentário, assim, aproveitando que o espaço é aberto, para falar um pouco, de fato, da perspectiva da avaliação dos trabalhos, né, também. E Manuela, como teve aí na coordenação, na articulação, e como a gente tem que ter esse cuidado de coletar, né, de fato, as sugestões, as recomendações e trazer para a autocrítica. Eu tive duas avaliações no trabalho, e uma falou assim, olha, a estrutura está ótima, é isso aí. O outro falou assim, não, a estrutura não está legal, porque está muito segmentado para a estrutura do ensaio teórico. Então, ambos gostaram do trabalho, mas, vejam, com relação à estrutura, um falou, olha, por aqui não é um caminho, por aqui seria. E assim, é claro que a gente submete o trabalho justamente para ter esse feedback, e aí, muitas vezes, com feedbacks divergentes daquilo que a gente, né, acredita e sustenta, a gente pode escolher caminhos, né? Eu acho que o legal é isso, desse tipo de participação, né? Desse tipo de atividade, essa abertura que a gente tem para ouvir mesmo. Então, assim, se os colegas
ainda tiverem alguma sugestão, e, enfim, tem lá os meus contatos também, né, no final da apresentação. Fiquem à vontade para qualquer contribuição, sempre muito bem-vindo, tá? Obrigada, Rafael. Só para complementar a sua fala, né? Esse tema específico, né, que esses artigos fazem parte, de gestão, inovação e políticas públicas, ele já é muito amplo. Essa é uma das maiores dificuldades como líder de tema, porque vem de tudo. Vocês viram, aqui tiveram trabalhos, como o Rafael falou, com diferentes abordagens metodológicas, trabalhos mais empíricos, trabalhos mais densos em termos de teorias, trabalhos de revisão, trabalhos, né, a gente falou de ODS, falou de servidores públicos e uso de tecnologias, de todo tipo de tema, e imagina achar revisor e parecerista para todos esses temas e todos esses tipos de abordagem. É um trabalho bastante complexo, delicado, e é legal ouvir, né, um parecer. E às vezes acontece de terem visões divergentes. E até tem, né, tem uma certa, quando as visões são muito divergentes, tem uma regra de até um certo limite, até eu fui atrás, não sei se foi o caso dos artigos aqui, de ter um terceiro parecerista, né? Não sei se foi algum caso aqui específico que teve 3 revisões, né, 3 pareceres, mas pode acontecer, porque um fala, né, maravilhoso, já publica amanhã, e o outro, isso daqui não deveria estar aqui, pode acontecer, e acontece, a gente procura um terceiro até para entender, porque os pareceristas têm a sua própria visão do que seria um artigo, seus campos de conhecimento, e quando você está num tema, né, tão denso ou tão amplo, podem ter pessoas de diferentes áreas, diferentes campos de conhecimento, diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Então, só para deixar isso um pouco, né, do dia a dia de realizar um evento, de definir um parecerista, eu olho os temas, tem os pareceristas, né, eu olho os temas, eu olho pelo menos o Lattes, né, para também não dar um tema que é muito diferente da área da pessoa, justamente que ela também pode se sentir mal de avaliar algo que está muito distante da sua realidade, né, como pesquisador, como professor, etc. Adriana, obrigada, eu vi a sua mensagem aqui. Se você quiser comentar também, né? Você que participou aí da sessão, seria legal, se puder falar. Mas obrigada aí pelos parabéns. Pode falar. Obrigada, bom dia a todos, parabéns. Eu estou com um problema de conexão, eu não estou conseguindo ficar com a câmera ligada e ao mesmo tempo estar falando, está tendo algumas interrupções. Mas, Rafael, eu queria lhe dizer que eu estou com o meu projeto de dissertação no mestrado, trabalhando com inovação e planejamento estratégico. Eu gostaria muito de conversar com você depois, tá bom? Eu sou da Universidade Federal do Ceará, estou fazendo mestrado em administração e controladoria. Parabéns a todos, viu? Show de bola. Obrigada, Adriana. Não sei, né, Rafael? Se quiser, manda para a Adriana seu contato. Não sei se tem no. Se puder mandar aí. Obrigada. E se alguém mais quiser deixar o contato também, fiquem à vontade para a gente trocar depois. Gente, a gente tem ainda uns 7 minutinhos aí para comentários finais. Victor, você quer falar? Desculpa. Eu acho que poderia voltar para a Laura ali, já que foi rapidinho também a apresentação dela. Eu gostaria de fazer uma pergunta só para ela com relação até ao sentimento da pesquisa, né? Não necessariamente do trabalho, mas na hora que fez sobre o plano de mobilidade, né? E se essa, na tua interpretação, se você conseguiu analisar as barreiras que impedem essa implementação completa do plano, tá? E você teve uma falta de coordenação intersetorial ou infraestrutura do plano de mobilidade na implementação dele realmente lá. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre o tema. Obrigada, Vitor. Justamente o que a gente comentou um pouco sobre essa sua questão na parte da discussão inicial, né? Nesse artigo, nesse trabalho inicial, não deu para a gente ter uma análise muito aprofundada sobre como, na prática, essas barreiras acontecem no contexto de estudo, né? Seria um caso para um estudo futuro e fazer aí um link com esse artigo. Mas a gente, né, como estando inserido no contexto, né, da cidade, a gente consegue observar algumas coisas que acontecem. E essa questão que você pontuou da falta da conexão intersetorial é um dos pontos, né, que barram com que esse plano ele seja colocado como prioridade, né, de fato, na cidade. E não só essa questão, mas
todo esse, como é que eu posso falar? Essa barreira mesmo, de fato, que as pessoas ainda têm, infelizmente, em relação à gestão sustentável, né? A gestão de mobilidade urbana sustentável. Embora seja uma realidade que é necessário colocar para frente, a gente já sabe que esse paradigma precisa ser mudado de fato para que as cidades sejam mais sustentáveis. A gente sabe que a realidade das cidades brasileiras, de sua grande maioria, não é isso que acontece, né? Então, aqui no contexto de estudo desse trabalho não é diferente. Infelizmente, essa questão ainda precisa em muito ser melhorada. E um ponto que, como você bem colocou, é essa falta da conexão intersetorial entre os órgãos responsáveis. Legal, Valeu, obrigada, Laura. obrigado. Não, sabe que vai ser uma pergunta, na verdade? Desculpa, Patrícia, para Patrícia, na realidade, não sei se você acabou falando nisso, se você falou, me desculpa se eu estiver perguntando novamente. Esse seu trabalho, ele está dentro do contexto de uma pesquisa maior como mestrado, doutorado, se você pensa em trabalhar com uma coisa mais empírica, eu não consigo me lembrar se você já falou, me desculpa. Seria interessante saber se você vai estudar um caso específico de uso de compras públicas, né, de uso de IA em compras públicas, em contratações públicas, seja no Brasil ou internacionalmente. Peço perdão se eu estiver perguntando novamente, eu realmente não estou conseguindo me lembrar agora. Tranquilo, Manuela. Na verdade, esse artigo foi de uma disciplina, mas no meu doutorado eu estou estudando tomada de decisão em compras públicas e um dos aspectos é a IA, né? É um dos aspectos que fazem parte de um total, de uma questão mais global, certo? Por isso que eu falei que a gente pretende ampliar, pretende aprimorar devido a isso. Obrigada. Super deu um branco assim. Eu falei, vou perguntar de novo que eu fiquei Sim. curiosa. E eu, se eu puder, mais uma, Manuela? Pode sim, ainda Perguntar temos ali 3 minutos. Isso, perguntar para o Tiago, tá? Para o Tiago, na instituição dele, se ele conseguiu ver como que a instituição tá lidando com essa ansiedade tecnológica dos servidores e se tem algum plano para diminuir isso, ou como é que está essa situação lá? Obrigado, Vitor, pela pergunta. Em relação a essa questão, depois do trabalho realizado, nós encaminhamos um parecer técnico ao setor, né, competente, que era a diretoria de tecnologia do Instituto, que trabalha, né, exatamente com a implementação dessas ferramentas, né, tecnológicas que são implementadas no Instituto. Porém, nós não recebemos nenhum retorno se seria utilizado, só um agradecimento, né, pela contribuição, mas nenhum retorno de um planejamento. Mas, na prática, né, naquilo que a gente vê, né, naquilo que é aparente, não se considera ainda essas variáveis. Por isso que, assim, na nossa perspectiva, ainda é importante estudos como esses para evidenciar, né, esses problemas que acontecem, que às vezes podem ser crônicos e também trazer vários problemas que poderiam até mesmo ser evitados, né, se fossem considerados. Obrigado, Vitor. Eu teria uma pergunta também para o Tiago, se der tempo. Tiago, eu fiquei curiosa, na verdade, em relação. Primeiro, eu achei muito relevante, Rafael, ter falado sobre categorizar, né, entre técnicos administrativos e docentes, muito relevante, mas também trazer quando é que esse ponto eletrônico ele foi implementado, né? Essa pesquisa foi feita no contexto inicial de implementação dele. Explicar melhor como é que foi isso, essa Obrigado, questão. Patrícia. Sim, Patrícia, no caso específico do ponto eletrônico, houve uma pressão externa dos órgãos, de fiscalização para que houvesse nessa implementação o quanto antes. E essa implementação ela foi feita para atender, né, aos dispositivos legais e aquilo que estava sendo pedido naquele momento. Então, naquele exato momento de transição de um modelo de registro de ponto para o outro, nós aplicamos. Então, foi realmente no início. Isso foi em 2019.
Obrigada, pessoal. Bom, eu tenho que finalizar nossa sessão. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação de todas e todos, parabenizar pelos trabalhos e parabenizar aí também o Victor e a Joyce, que também ficou aqui de prontidão para assessorar a gente. Pessoal, muito obrigada, muito sucesso nas pesquisas de vocês e espero que a gente continue se falando de alguma forma, se encontre aí nos eventos. Tá bom? Obrigada, Valeu, pessoal. Obrigada. Não esqueçam de responder a Coloca no link avaliação, lá. hein? Clique no link e faça a avaliação, por gentileza, pessoal. Até. Obrigada. Certo. Abraço, bom dia. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.